Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre algumas relações em conjuntos, e aí nós vamos estar falando de grafos e as propriedades que temos dentro dessas relações de grafos em conjuntos. Bom, uma relação, né, de grafo em conjunto geralmente é dado por esse trio aqui, né? R de R, G, A. E o que seria isso aqui? Bom, o G de grafo, tá? Do conjunto em si mesmo, tá? De um certo conjunto A. É uma relação, então, de um conjunto para si mesmo, de A em A, que vai gerar um grafo G. E aí, esse grafo G vai gerar algumas propriedades ou não, tá? Vamos ver o que acontece de acordo com cada caso. Primeiro, vamos tratar da propriedade P1, vamos chamar assim, da propriedade reflexiva. O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho lá um G de A em A, ela só vai ser chamada de reflexiva quando todos os elementos, imagina que eu tenho lá um X pertencente a A, todos os pares X vão pertencer a esse grafo G. Professor, não entendi. Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo simples. Imagina que eu tenho lá um conjunto A, 1, 2 e 3. E aí eu quero fazer o grafo G, né? Agora sim, vocês estão entendendo qual é a diferença de G para A, tá? Em cima em cima desse conjunto aqui. Então eu tenho uma relação R em A definida pelo grafo G. E aí nesse grafo G, imagine que eu tenho lá os seguintes pares: 1 e 1, tá? 1 e 3, 2 e 2, 2 e 3 e 3 e 3. Então, observem que ela é reflexiva. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, deixa eu marcar com marca-texto, ó, os elementos 1, 2 e 3 são os elementos X que pertencem ao A. E os pares 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, eles pertencem a esse grafo. Então, no caso, a gente vai dizer que ela é reflexiva, tá? Ó, é reflexiva. Por quê? Porque a relação 1R1, ou seja, 1 para 1, a relação 2R2 e a relação 3R3 fazem parte do grafo G, tá? Fazem parte do grafo G. Tá ok, gente? Então, por isso que é chamada de reflexiva. Agora, se eu pegasse... Vamos pegar agora um outro exemplo para vocês verem que nem sempre vai ser assim, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo, que eu tenho lá um grafo, o A como sendo A, B e C. E aí eu tenho uma relação R definida pelo seguinte grafo G. A e A e B, B e C e B e B. Então, se você for olhar para esse aqui, para ser reflexiva, eu precisava ter o A e A, confere esse par. Eu precisava ter o B e B, confere, mas eu não tenho o C e C. Então, você vai dizer que ela não é reflexiva, pois não há o quê? O, o CRC, né? Czinho minúsculo aqui. Ou se você pode também dizer que não há também, ó. Como que eu passo para não definir isso aqui? Pois, né? Czinho RC e o corte. Quer dizer que não há a relação CC, tá bom? É também uma outra forma de você justificar essa propriedade aqui. Agora vamos para outra. Bom, agora nós vamos ver a propriedade, vamos chamar assim de P2,
propriedade irreflexiva, que é totalmente contra, tá? Então, enquanto que aqui na reflexiva você tinha que ter necessariamente todos tinham que ter, né, o par, na reflexiva todos não tem que ter, tá? Então, a gente pode dizer que ela é irreflexiva quando na relação R eu tenho que não existe elementos de X, né, que eu coloquei vários aqui, né? Não existe elementos de X tal que X pertencente a A faz essa relação aqui. Bom, vamos ver exemplos novamente. Então, vamos imaginar aqui um certo conjunto A, definido por 1, 2 e 3, e aí eu tenho uma relação R definida pelo grafo G. Então, esse grafo G vai gerar os pares 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Isso aqui é de forma arbitrária, tá, gente? Cada questão é um. Seja uma fórmula, por exemplo, como a gente viu na lista passada, tá? E aí gerou isso aqui. Então, notem que não há o par 1 e 1, não há o par 2 e 2, não há o par 3 e 3. Por isso que ela é irreflexiva. Agora, vamos, tá? É reflexiva. Então, G possui a propriedade reflexiva, possui a propriedade reflexiva, pois, aí você pode justificar, ó, não possui essa propriedade aqui, não possui essa relação aqui e também não possui essa relação aqui, tá ok? Gzinho. Agora, outra situação. Nem sempre, por ela não ser reflexiva, ela vai ser irreflexiva. A gente pode ter um meio termo, pode ser que não seja nenhum dos dois. Como assim, professor? Observe um outro exemplo. Vamos imaginar uma outra relação, A, B e C, e aí eu tenho, um conjunto A, B e C, né? E aí uma relação R definida pelo seguinte grafo. Ó, A e A e B, A e C e C e C. Observe que ela não é reflexiva porque não tem o par B e B. Mas, ao mesmo tempo, ela não é irreflexiva. Por quê? Porque possui pares, né? Então, ela não é nenhum e nem outro. Vamos ver agora a propriedade simétrica. Vamos lá? Propriedade P3. O que essa propriedade fala? Nós temos, de novo, uma relação, né? Sempre vai ter esse trio, essa tríade, relação definida por um grafo G de A em A, e não fala simétrica. Todos os elementos têm que ter ali a ida e a volta, né? Então, se o par X e Y pertence a G, logo o par Y e X também tem que pertencer a G, tá ok? Vamos ver um exemplo disso aqui. Ó, exemplo. Vamos pegar de novo o conjunto A, definido por 1, 2, 3 e 4. E temos aqui o grafo G, definido por 1 e 1, 1 e 3, 2 e 2, 2 e 4, 3 e 1 e 4 e 2. Então, vocês vão observar que ela é simétrica. Por quê? Porque além, claro, né, 1 e 1, né, vai ser óbvio, né? Agora, eu possuo aqui o par 1 e 3 e eu também vou ter 3 e 1. Eu possuo o par 2 e 4 e eu também vou ter 4 e 2. Então, por esse motivo, ela é simétrica. Agora, se eu tivesse uma outra que tivesse aqui, ó, pelo mesmo conjunto, tá?
um grafo H. 1 e 1, 2 e 3, 3 e 2. Então, você observa que esse aqui tá legal, tá trocada a ordem aqui. Agora, eu tenho 3 e 4, mas eu não tenho o 4 e 3. Exemplo. Ele deixa de ser simétrico. Justamente por quê? Porque esse aqui falta o 4 e o 3, que será o correspondente dele. Tá ok? Bom, vamos ver agora uma outra propriedade, que é a propriedade assimétrica. Bom, agora na propriedade assimétrica, isso aqui já é a propriedade P4. O que a propriedade assimétrica fala? Ela vem falar, assim como na arreflexiva, né? É ao contrário, na assimétrica também é o contrário da simétrica. Então, se você tem o par x e y pertencente a G, você não vai poder ter o contrário, o y e x pertencente ao G. Tá? É mais ou menos isso que está querendo dizer aqui. A gente pode até definir alguns exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o conjunto A de novo, definido por 1, 2 e 3. E aí eu pego uma relação R, definida pelo grafo G, sobre o conjunto A. E nesse grafo eu tenho 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3, tá? Notem que eu não estou trabalhando com 1 e 1, por exemplo, né? Para distinguir bem da próxima propriedade, que é a antissimétrica. Mas vamos lá. Então, a assimétrica, você está trabalhando com esses. E aí, você observa que o 1 e o 2 não tem o correspondente 2 e 1. O 1 e o 3 não tem o correspondente 3 e 1. O 2 e o 3 não tem o correspondente 3 e 2. Então, você vai dizer que ela é assimétrica, pois aí você vai justificar. 2 não tem o 2 e 1, não tem o 3 com 1 e também não tem o 3 com 2. Tá ok? Bom, assim como acontece de um grafo não possuir a propriedade reflexiva nem a propriedade arreflexiva, né? É arreflexiva e irreflexiva, perdão. Também pode acontecer de não ser nem simétrico nem ser assimétrico, né? Ou seja, ficar ali no meio termo. Então, uma outra situação é que se eu pegar uma relação, um conjunto A com A, B e C e fizer ali um grafo G sobre ele, definido por A e A e B, A e C e B e A, eu observo que há sim elementos que não fazem a troca, por exemplo, A e C não possuem o C e A, mas também há elementos que possuem, então ele não, que é o A e B e o B e o A, então ele não deixa de ser, ele não é nem reflexivo nem é irreflexivo, tá? E tem a propriedade P5, que é a propriedade antissimétrica. Antissimétrica, ela já vai botar uma condição a mais. Ela vai dizer que é quase uma irreflexiva, perdão, é quase uma assimétrica, só que ela vai desconsiderar os casos em que for x igual a y, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então imagine que eu tenha lá um conjunto definido por 1, 2 e 3, e aí eu vou ter vou colocar já as duas em paralelo aqui, para você poder ver a sutil diferença de um para outro. Tá? Então eu tenho lá o grafo definido por 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 2 e 2 e 3. E aqui eu tenho um grafo definido por 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 2 e 2 e 2 e 3.
Então, gente, essa daqui de cima, ela é antissimétrica. Por quê, professor? Porque se você tira esses aqui, tá? Desconsidera esses. Vamos trabalhar somente esses aqui. 1 e 2 não possuem o 2 e 1. 1 e 3 não possuem o 3 e 1. E o 2 e 3 não possuem o 3 e 2. Então, vocês observam que neste aqui há 1 e 1, 2 e 2. Né? Há alguns que o x é igual ao y, enquanto que na assimétrica você não possuía aqui, ó, né? Nesse exemplo aqui, você não tinha iguais, né? Então, esse aqui, por exemplo, de baixo, foi só para provar que não era nem assimétrica, nem era assimétrica, tá? Agora, nessa H aqui, bom, nessa H, tirando esses aqui, tá? Que aí para você poder julgar se é antissimétrica. Então, já que você já vê a pequena diferença. Se você vê que todos não possuem o seu correspondente, mas possui dentro do conjunto aqui, ó, iguais, então você pode considerar que é antissimétrica. Agora, se não possuem desses, assim, o pares x e y iguais, aí você pode considerar que ela é assimétrica, tá ok? Essa pequena diferença aí entre antissimétrica e assimétrica. Bom, então nesse aqui, eu já possuo o par 1 e 2 e 2 e 1. Então, é por isso que ela não é antissimétrica. Tá ok? Bom, e aí nós temos, por último, a propriedade transitiva, que eu vou falar com vocês agora. Gente, só para deixar claro aqui, tá? Eu disse que a última, que essa era a última, a transitiva, mas ainda há propriedade intransitiva também, mas eu não vou passar aqui nesse vídeo. Mas vocês vão deduzir que ela é muito semelhante assim como as outras que eram contrário, totalmente contrário. A intransitiva também é fácil de deduzir ela. Bom, na transitiva eu tenho novamente uma relação determinada por um grafo do conjunto A para o conjunto A. E vamos dizer que nesse grafo tem o par ordenado x e y. Ele vai lá para a transitiva, você também ter o par ordenado y e z. Vocês estão entendendo? Olha só. Eu tenho um par ordenado que um certo número está no segundo, e aí depois ele vai para o primeiro. Eu também tenho. Ah, professor, não entendi. Bom, deixa eu dar um outro exemplo. Acho que essa aula ela está sendo marcada pelos exemplos. Vamos imaginar aqui um certo conjunto A, B, C e D. E aí eu tenho um grafo G, definido por A e B, A e C, A e D, B e C, B e D e C e D. Então, notem uma coisa, pessoal. Olha só, A e B. Vocês vão ver que eu consigo... Ah, e ainda estava esquecendo uma coisa, tá? Não é só isso aqui não, gente. Eu já estava... Não é só ter isso, tá? Mas além disso, tem que ter o terceiro, que, por exemplo, ó, tem o par ordenado xy, yz, então nós temos também o par ordenado x e z. Então, eu vou explicar para vocês. Se vocês forem observar, ó, A e B, e aí eu tenho B e C, e o A e o C, perceberam? Ó, o A, B, aí agora eu tenho um começando por B, e vocês perceberam que aqui eu tinha o A e o C, e eu também tenho o par ordenado AC. Olha que interessante. Vamos lá, outra situação. Eu tenho o A e o B, terminando por B, e aqui eu tenho começando por B. Então, se eu fizer a mesma lógica, comecei por B, tá? E terminei em B. Então, eu também teria que ter o par ordenado AD. E eu também tenho esse par ordenado AD.
e começo por C aqui, ó. Vamos lá, todos eles estão se casando, quer ver, ó? Começo por C. E aonde que eu terminei C? Aqui, ó. Então tem que ter o paganado BD. Legal, eu também tenho BD. Então todos eles vão estar se casando. Professor, não acredito. Vamos lá, observem só. Vamos de novo do início. Olha só. AB. E aí qual que é o que começam por B? BC e BD. BC, ó. Estão vendo? A e C. Legal, fechou esse. BD, eu tenho que começar, eu tenho que ter um par ordenado que começa por A e termina com D. AD, legal. Agora vamos para esse aqui, AC. Tá, ó, eu fiz todos com esse, legal, agora estou indo por AC. AC, termina em C, então vou ver se tem algum que começa com C. Tem, legal, começa com C aqui. Então, se esse aqui começa com A e esse aqui termina com D, eu preciso ter o quê? O AD. Temos o AD? Temos. Legal. Tem mais algum que começa com C? Não, não tem. Então, fechou. Agora eu vou para esse aqui, AD. Ó, ele termina com D. Então, necessariamente, vai ter que ter algum que comece com D também, certo? Não necessariamente, pessoal. Por que não necessariamente? Porque a condição é que se tiver algum que comece, olha só, se eu tenho x e y e eu também tenho o yz, então aí que vem a transitividade. Temos que ter o x e o z, tá? Então não necessariamente todos eles vão ter, mas quando tiver um que finda e outro que começa, nós temos que ter o terceiro ali, tá? Então essa é a transitiva. Eu acho que por isso dá para terminar a aula. Não, vamos só concluir um caso que a transitividade não acontece. Aproveito e explico melhor por quê. Vamos lá. A e B, B e A, B e B. Meu Deus, tá um... Deixa eu melhorar aqui. E aí nós temos C e A, C e B e D e C. Legal, esse aqui acaba, ó, A e B. Então, vou começar sempre analisando pelo primeiro, né? Eu preciso ver quem começa com B. Bom, temos esse aqui. Se esse aqui começa com B, então eu vou ter que pegar as pontas, né? A e A. Deveria ter, para ser transitivo, deveria ter o A e o A. Não temos. Ó, primeiro ponto de que já fura. Outra situação. Começa com aqui com B. E aí nós temos que ter o A e B. Temos A e B? Também não temos. Então já deixa de ser transitiva por aí também. Então por esses motivos é que aqui é transitiva e aqui não é. Tá vendo? Porque não é a questão de ter. É que se tiver, nós temos que ter o terceiro aqui. Tá? E aí como não temos o terceiro, ele deixou de ser transitiva neste exemplo da H. Então a G é transitiva, a H não é. Agora sim, espero ter ajudado vocês aí. Um forte abraço.